gente, o Vida Saudável tá começando agora e mais uma vez a gente segue realizando todas as nossas entrevistas de maneira virtual, nesse formato que você de casa já está acostumado, afinal de contas, a gente não cansa de falar que a pandemia não acabou e é preciso cuidados redobrados, especialmente agora com essa variante, né? Bom, vamos falar do programa de hoje. Esse Vida Saudável vai falar sobre acessibilidade de corpos gordos. Pois é, quem é gordo no Brasil, qualquer lugar do mundo, né? Aqui no Brasil especialmente é mais complicado porque enfrenta algumas dificuldades, como por exemplo, passar na catraca de um ônibus, sentar na poltrona de um avião, de um cinema, até mesmo as macas nos hospitais. Para falar sobre esse assunto, a gente convidou um time de especialistas, de ativistas anti-gordofobia para dar muita informação hoje aqui pra gente. Tem a participação de Cecília Oliveira, ela que é aqui de Natal, ela é empresária, ela é jornalista, ela é ativista, vai falar um pouco das dificuldades que encontra aqui. Tem também Vanessa Joda, instrutora de yoga lá de São Paulo, trazendo já uma perspectiva diferente sobre essa questão da acessibilidade. E por último, a professora Malu Jimenez, dando uma aula, né, sobre ativismo anti-gordofobia. Tudo isso no nosso programa. Eu espero que você não perca nenhuma dessas entrevistas, porque hoje o Vida Saudável tá demais, viu? Até daqui a pouco. O primeiro bloco do nosso Vida Saudável é com Cecília Oliveira. Vamos acompanhar essa entrevista. É urgente que a gente repense a padronização dos corpos e trazer a gordofobia para a pauta da inclusão faz parte nesse novo pensamento que, como eu falei, é de extrema urgência. Para falar sobre esse assunto, eu convidei minha amiga Ceci Oliveira, jornalista, agora ativista e também patinadora. Não é isso mesmo, Cecília? Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, querida. Pois é, agora eu virei a gata patinadora, quer dizer, estou no processo de virar patinadora, né? Nesse seu processo de virar a patinadora, eu queria que você falasse um pouco sobre as dificuldades que você encontrou nesse sentido, né? De encontrar acesso a essa atividade, a esse lazer. Pois é, o sonho de patinar vem desde criança e assim, da minha geração, né, o patins era um equipamento caro e minha mãe achava muito perigoso. E aí a gente cresce e tenta se reconectar com a nossa criança interior. E aí eu decidi que eu ia me presentear comprando patins. Comprei o patins. E aí, para achar o patins já foi uma certa dificuldade, porque se você for olhar, os patins, eles têm um limite de peso, então eles suportam, a maioria, até 70 quilos, que é um peso pequeno. Então, assim, já foi uma dificuldade a partir daí. E aí, uma vez achando, eu tive que comprar através da internet, eu tive que depois comprar os equipamentos de segurança, né? Porque como eu só tinha aprendido a patinar quando era criança, e hoje fazem mais de 20 anos que eu não patino, eu precisava desses equipamentos para evitar lesões, né? E aí fui procurar capacete, joelheira, e me deparei com a dificuldade de achar no mercado esses equipamentos, né? E aí você se depara com duas questões: um alto valor e também a dificuldade em tamanhos, né? Seja por capacete, e também muitas lojas só tinham até o tamanho P, seja para joelheira, que muitas joelheiras também eram só para juvenis, né? Porque parece que adulto não pode também patinar, então você também tem essa dificuldade etária, né? E os equipamentos também não são feitos para pessoas mais adultas, então, assim, eu tive muita dificuldade, mas até achei numa loja aqui em Natal os equipamentos de segurança, mas com um preço mais elevado, né? E aí, para realizar esse sonho de infância, eu tive que dispor um pouco mais de dinheiro para isso, né? Então, assim, você tem sempre que se deparar nessa questão, né? Ou é uma questão realmente financeira, porque equipamentos, em geral, para atender pessoas com corpos maiores, eles tendem a ser mais caros por uma dinâmica do mercado, ou você também se depara com a falta desses acessórios
nas lojas. Então é uma questão muito urgente para a gente comentar. Até porque, por exemplo, até o óculos que eu estou usando, eu tive dificuldade de achar. Porque não achava em óticas na cidade um óculos que atendesse um rosto mais largo. Só existiam óculos de formato pequeno. Então, assim, quando a gente fala de acessibilidade do corpo gordo, até num item de saúde, de extrema necessidade, a gente tem dificuldade de encontrar no mercado, principalmente aqui na Natal. É uma constância isso, né? Essas duas coisas, tanto a dificuldade do mercado, né, ele se adequar à realidade de que as pessoas não são padrão, não têm corpos padronizados, e aí quando fazem isso é sempre com preços abusivos. Tudo que você compra tende a ser mais caro. Sim, a gente sempre percebe isso, né? Que há uma dinâmica do mercado em elevar preços para corpos maiores, assim. Muitas marcas acabam explicando que é porque vai gastar mais pano quando se fala de roupa, mas assim, a gente sabe como funciona a indústria da moda e sabe que isso, na verdade, é uma desculpa esfarrapada e que isso mostra muitos funcionamentos das marcas mesmo quererem lucrar em cima desses corpos e não quererem fazer roupas para esses corpos. Então, assim, a gente começa a ver essa dinâmica do mercado. Então, que existe, ela não é só uma questão local, mas é a nível nacional. Vamos falar um pouco agora da realidade do nosso estado, né, aqui o Rio Grande do Norte. Já que o tema é acessibilidade para corpos gordos, eu queria que você falasse um pouco assim, né, da realidade de quem pega ônibus, né, passar numa catraca, por exemplo, ou ir num cinema, ou um leito de hospital. Acho que são coisas assim do nosso cotidiano que pessoas padronizadas não encontram dificuldades, entretanto, pessoas, né, gordas não conseguem, né, ficarem à vontade, né, se sentirem incluídas nessa dinâmica. Mais do que se sentirem à vontade, é uma questão de realmente sentirem que seus direitos estão sendo atendidos, né? Porque a gente vê que a questão da gordofobia, ela vai além de uma questão do preconceito contra o corpo gordo, ela vai realmente a uma negação de direitos. E aí a gente começa a ver essa negação desde o momento do direito de ir e vir. Porque até para você passar por uma catraca de ônibus, você tem uma dificuldade. Então, a gente vê o quanto, na verdade, o nosso Estado ele realmente não está preparado para lidar com essa realidade. Existe uma falta de acessibilidade. E aí a gente leva essa questão da falta de acessibilidade nos ônibus, as cadeiras de consultórios, as cadeiras de escritórios, as cadeiras de praia, as cadeiras de cinema, a maior parte, elas tendem a serem formatadas para corpos padrões, né? E aí a gente esquece a realidade da construção do corpo da mulher brasileira. E naturalmente a gente tem um quadril mais largo. Então, assim, não é nem só sobre uma questão de acessibilidade do corpo gordo, é a acessibilidade dos corpos em geral. Além dessa dificuldade, há também a questão do constrangimento. Porque se você tem uma dificuldade de sentar numa cadeira, você vai ouvir uma risada, você vai ouvir logo um indicativo de tipo, porque não emagrece, porque você não faz a dieta, está fracassado na dieta. E aí, assim, existe uma falsa preocupação com a saúde do corpo gordo, mas até o nosso acesso à saúde, ele também é prejudicado. Porque se você for, por exemplo, fazer um plano de saúde, se você tiver condição também para fazer isso, você vai pagar um adicional por conta do seu peso. Sem que se leve em conta que a saúde ela vai além do número na balança. Há essa falsa preocupação com o corpo gordo, saúde do corpo gordo, mas os nossos corpos não são tratados de forma humanizada. Então, é muito complicado ter que lidar com isso diariamente. Queria que você exemplificasse aqui para a gente alguma situação, né, nesse sentido aí, desde a cadeira, né, desde entrar no médico. Eu acredito que tudo isso você já passou, mas alguma mais emblemática para você? Já passei todas, inclusive, elas me deram força para lutar, levantando a bandeira da antigordofobia, né? E acho que uma das mais emblemáticas e uma das mais marcantes para mim foi
ir a um pneumologista e da porta do consultório ele me mandar fazer uma bariátrica, porque senão eu ia morrer. Eu não tive nem tempo de sentar na cadeira do consultório e dizer o motivo que eu tinha ido para aquela consulta, né? E aquilo foi tão chocante para mim que eu fiquei assim, eu não acredito que eu estou passando por isso. Como é que reage? Porque é uma violência, né? Você está ali no estado vulnerável porque você está doente, mas você está doente. E aí já recebe uma agressão dessa. Ele não perguntou nada sobre minha vida, mas ele presumiu que eu estava à beira da morte por ser uma pessoa gorda. Então, assim, é esse tipo de realidade que uma pessoa gorda ela acaba vivendo, porque isso gera traumas da pessoa gorda. Então, assim, eu levei, inclusive, muito tempo para voltar a procurar um médico para tratar aquilo que eu tinha para tratar. E hoje em dia eu tenho um protocolo de consultar realmente meus colegas para investigar se aquele médico é um profissional que atende de forma humanizada ou se ele é gordofóbico. Céci, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso Vida Saudável. Sempre. Eu peço para você deixar aqui seu contato para quem quiser mais dicas, né? Você que tem feito um trabalho tão incrível na internet, desmistificando várias questões relacionadas à gordofobia. Quem quiser acompanhar o meu trabalho, saber mais sobre essa questão da gordofobia na nossa sociedade, minhas redes sociais são @ceci_Oliveira. E aí você encontra tudo que eu ando fazendo por lá. Eu estou em todos os canais com o mesmo @. Não sai daí que depois do intervalo tem mais Vida Saudável aqui na TV Assembleia para você. Até já! Quando a gente fala em acessibilidade, a gente também está falando ao acesso dessas pessoas gordas às atividades físicas. E aí, as pessoas gordas, né, normalmente nem pensam que podem fazer yoga. Mas aí a Vanessa Joda mostra para você que é possível sim. Vamos acompanhar essa entrevista. Ela faz um ativismo contra a estigmatização, a patologização e também contra a invisibilização dos corpos gordos. Ela é instrutora de yoga para todos. Eu estou aqui agora com Vanessa Joda. Muito bem-vinda aqui ao nosso Vida Saudável. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Salve, Luísa. Obrigada a vocês aí pelo convite, por abrir o espaço para falar de um assunto que é muito pouco falado hoje em dia e é muito urgente e necessário de ser falado. Eu queria que a gente começasse falando sobre isso, né? A estigmatização, o que é a patologização e a invisibilização hoje que vocês percebem, nós percebemos, né? Temos que perceber isso na nossa sociedade contra os corpos gordos. Tanto a estigmatização quanto a patologização, quanto a invisibilização são pilares da gordofobia, né? E o que é a gordofobia? A gordofobia, ela é o preconceito contra as pessoas gordas, é a repulsa, o ódio contra as pessoas gordas, né? Então, se a gente for começar a falar desses pilares, a gente começa pela estigmatização. O que é estigmatizar um corpo gordo? É você olhar para aquele corpo e achar que aquele corpo não é capaz, que aquele corpo é preguiçoso, que aquele corpo só come fast food, que aquele corpo é doente. Enfim, pegar todo um estigma e colocar em cima daquele corpo, que não é verdade. O que é patologizar o corpo gordo? É você olhar para esse corpo e automaticamente achar que ele é doente só por existir, né? E como se deve isso, né? Se deve a um lance chamado, a uma doença que foi inventada, que se chama obesidade. Por que a gente precisa falar sobre obesidade? A gente chamar uma pessoa gorda de obesa, a gente automaticamente já está patologizando esse corpo, né? Por que a gente está patologizando esse corpo? Porque a gente já chama esse corpo de doente. E não necessariamente esse corpo é doente. Eu, por exemplo, sou tida pelo IMC como obesa mórbida, por exemplo, e eu não tenho nenhum problema de saúde. Então, logo, as pessoas não podem me chamar de obesa, né? Eu só sou uma pessoa gorda. E aí, disso vem a invisibilização. Então, vamos botar aí vamos supor que eu tenho que ir ao médico, tá? Então, desde a hora de me vestir, gente. Então, eu vou me vestir. Eu não tenho roupa para me vestir,
né? Se vocês forem pensar, vamos pensar nisso. Você vai num qualquer loja e você vai encontrar uma roupa para você usar, você vai encontrar uma calcinha para você usar, você vai encontrar um sutiã para você usar. Para vocês terem uma noção, eu fui comprar o meu primeiro sutiã que cabia em mim há 4 anos atrás, porque existiu o Pop Plus, que é uma feira só especializada em plus size. Porque eu visto 50, 52 de sutiã, não existia. Todo mundo só fazia sutiã até 48. Então, vocês pensam que desde que eu comecei a desenvolver peito até agora, até 4 anos atrás, eu usava pelo menos 2 números a menos do que eu tinha que usar. Porque não se tinha sutiã. Então, se não tem um item básico de um vestuário, você imagina o resto, né? Então, a gente é invisibilizado já a partir da roupa que a gente vai escolher para poder sair de casa. Então, vamos supor que eu tenho uma roupa e eu vou sair de casa. E aí, eu vou sair de casa e vou pegar um transporte público. Bom, eu não passo na roleta do ônibus, né? Eu fico entalada na roleta do ônibus. Eu não consigo sentar no banco do ônibus, porque o banco do ônibus não cabe a minha bunda, olha o meu tamanho, né? Ou se é no trem, ou se é no metrô, não cabe, né? É desumano. Aí vamos supor que eu chegue até o consultório. Eu vou ser atendida, na hora que eu chego para ser atendida na recepção, por exemplo, não tem uma cadeira que eu caiba, né? Vocês vão perceber que a maioria das cadeiras tem braço, ou se elas não têm braço, tem gente que bota cadeira de plástico, o que não me atende, eu vou cair. Ou se não bota cadeira com braço, coloca uma cadeira que é menor, né? E não é pensado nos corpos gordos, as cadeiras nem as cadeiras são, então eu não consigo nem ser atendida ali. Então vamos supor que eu sou atendida e vou passar pelo médico. Chego no médico de novo, tem uma cadeira que eu não caibo. Vai ter uma maca que talvez não me aguente na sala do médico, né? E aí eu já vou sofrer a gordofobia só de entrar na sala. Isso você pode ter certeza. Porque vamos supor que eu fui lá tratar uma unha encravada. Ele vai olhar pra minha cara e ele não vai investigar o que eu tenho. Ele vai olhar pra minha cara e vai falar, o seu problema é que você tá gorda, vai emagrecer. Então eu já não sou atendida ali. E aí vamos supor que ele me mande fazer uma ressonância, por exemplo. Sei lá, vai lá fazer uma ressonância. Eu peso 120 quilos. Pessoas que pesam a partir de 120 quilos são enviadas para um hospital veterinário. Elas são enviadas para um zoológico. Isso é desumanizar uma pessoa. Então, entende aquele lance que eu falei da estrutura? O que é mais fácil? Fazer uma reestruturação ou culpabilizar o grupo de pessoas? Não, a culpa é da pessoa gorda que tá... Não é, gente. O que eu tô falando aqui são de direitos básicos de um ser humano. Eu não tô pedindo nada mais do que qualquer outra pessoa tem direito, né? Então, e eu não tenho esse direito. Então, eu sou desumanizada, né? Então... Aí a gente passou por vestuário, a gente passou por transporte, a gente passou por atendimento médico. E aí eu vou falar de trabalho, né? Quantas pessoas gordas são admitidas no trabalho? Quando a pessoa vê que a pessoa é gorda, ela automaticamente é eliminada da vaga, né? Porque já entra o estigma, aquela ali é preguiçosa, olha lá, se ela é gorda, ela não consegue nem ficar magra, imagina, né? Não tem como. Aí você pensa num círculo de amigos, por exemplo. Você já percebeu que num círculo de amigos, quando tem uma pessoa gorda, ela é a mais solícita? Ela é a mais legal? Ela é a mais gente boa? Por quê? Porque ela quer ser aceita naquele grupo, porque você pode ter certeza que ela não é. Quantas pessoas gordas vocês já se relacionaram? E eu não tô falando nem de relacionar de sexo, tô falando de amizade mesmo, de convivência, né? Quantas pessoas gordas a gente tem que a gente acompanha o dia a dia? São pouquíssimas. Então tem essa invisibilização. A pessoa gorda ela não consegue viver como uma pessoa normal por causa desses preconceitos e dessas estruturas que ficam ali como pilares. E outros 2 pilares que ajudam isso a ser sustentados é o capitalismo e o machismo. A primeira coisa que eu lembro de quando eu era criança, e eu era muito criança, foi: você pode ser tudo menos gorda. Eu escutava isso desde criança, desde que eu era muito criança. E isso passa por todas as famílias. A primeira gordofobia que a gente sofre é da família, né? Por isso que é bom ser alertado e as famílias também terem consciência disso para parar com esses ciclos de violência, porque é violento. Porque saúde mental a pessoa gorda não tem, né? Não tem nem como ter. E aí a gente precisa parar de olhar pessoas magras e achar que elas são saudáveis, olhar pessoas gordas e acharem que elas são doentes, porque isso não é verdade.
né? Se a gente for pegar aí, gente, a maioria das pessoas gordas não tem problema de saúde nenhum. Vanessa, inclusive, falando sobre essa questão da acessibilidade, eu acredito que foi assim que você, né, começou a praticar yoga e levar isso para todos os corpos. Eu comecei a praticar yoga há 9 anos atrás, né? E a gente não falava de gordofobia, mas eu já sabia que meu corpo não era bem-vindo ali pelo estereótipo que é de yoga, né? O estereótipo da yoga segue o mesmo estereótipo ali da pessoa magra, branca, hétero, de corpo normativo e rica, né? Tem todas essas diferenças ali, né? E aí eu olhava aquilo e falava, não, o que eu vou fazer lá? Não tem nada a ver. Eu já não me via como uma pessoa gorda, porque tem essa da pessoa gorda achar que ela é transitória, de tanta dieta que faz e tudo mais. E aí eu falava, não, mas eu já não me via ali, né? E aí meu amigo falou, não, você tem que ir, você tem que ir, você tem que ir. E ele me arrastou para o Sesc, eu sou cria do Sesc, porque era onde era mais barato, né? A gente pagava mais barato, porque eu não tinha dinheiro para poder praticar. E aí eu fui na minha primeira aula, eu tive, uma sorte absurda da professora ser a Karina, que a gente é amiga até hoje, pra vocês terem uma ideia. E ela tem esse acolhimento que ela teve com o meu corpo, em nenhum momento ela foi preconceituosa comigo. E na yoga eu tive a seguinte sensação, a gente é tão ensinado, né, a odiar os nossos corpos, né, que parecia que, meu corpo ia para um lugar e minha mente, meu espírito, sei lá, eu estava em outro. Eu não habitava o meu corpo. Quando eu fiz a primeira aula de yoga, no final, eu chorava que nem criança, porque parecia que eu habitei o meu corpo novamente. Eu senti cada parte dele. Eu senti cada potência que ele tem, sabe? Então foi uma coisa muito mágica. A partir daquele dia, eu nunca mais saí dali. E eu lembro que a Karina chegou no final da aula, olhou pra minha cara e falou, você nasceu para fazer yoga. Porque toda pessoa nasceu para fazer yoga, na real. Mas ela, ela se ligou que eu tava com medo, né? E ela falou, meu, você nasceu para fazer yoga, eu nunca mais larguei aquilo. Quando eu me formei professora, a única coisa que eu pensava era que eu aprendi que essa filosofia é uma filosofia de inclusão e não excludente, né? E ela não é só para esses corpos, porque para quem não sabe, a Hatha Yoga, ela vem do movimento chamado Tantrismo, que é um movimento de contracultura ayurvédica, que era uma era extremamente conservadora, onde só castas mais altas poderiam praticar yoga e só homens praticavam yoga, né? E aí vem a Hatha Yoga com esse movimento e fala, não, pode parar, todo mundo pode praticar. E que é a yoga que a gente pratica hoje. Então eu olhava para aquilo e falava, mas cadê a galera? Por que só tem eu de gorda no meio desse rolê? Por que eu não vejo uma pessoa preta? Por que eu não vejo uma pessoa com deficiência? Por que eu não vejo uma pessoa trans aqui? Tá errado isso. Aí eu falei, não, o yoga tem que ser para todo mundo. E aí veio esse lance do yoga para todos. E eu falei, não, a gente precisa criar um ambiente, trazer essa raiz da yoga de volta, criar um ambiente de segurança para as pessoas praticarem, porque quando você vai praticar yoga, você está ali se dando, se doando, você está se entregando, então essa entrega tem que ser segura, então você tem que conduzir uma prática em um espaço que essas pessoas se sintam seguras para poder se jogar nessa prática, né, que é libertária, que é de autoconhecimento, que é de autocuidado. Então veio essa ideia do Yoga para Todos de levar essa coisa maravilhosa que eu senti quando eu pratiquei yoga, que as pessoas sintam isso também, sabe? Que as pessoas se entrem nisso também, sabe? Porque isso mudou a minha vida e pode mudar a vida de muita gente, né? Ai, que legal, Vanessa, saber de tudo isso, realmente uma aula que a gente teve aqui. Para terminar, então, eu queria que você deixasse aqui as suas redes sociais, para o pessoal aqui do Rio Grande do Norte e de todo o Brasil, né? Vocês me encontram no meu perfil pessoal, que é o Vanjoda, e também no perfil da Yoga para Todos, que é Yoga para Todos Brasil, no Instagram e no Facebook. Ainda tem mais vida saudável para você, não sai daí que daqui a pouquinho a gente tá de volta. Malu Gimenez é professora, escritora, filósofa, feminista e, como ela mesma gosta de ser chamada, de ativista. Vamos escutar o que essa professora tem para falar pra gente sobre a acessibilidade de corpos gordos. O movimento anti-gordofobia surgiu há algumas décadas e, diante
de uma situação, de uma experiência bem lamentável. Eu convidei Malu Gimenez, ela que é filósofa, ela é doutora, tem PhD em gordofobia, né? Uma honra aqui para a gente do Vida Saudável estar recebendo você, Malu. Seja muito bem-vinda aqui, que eu quero que você explique o início desse movimento anti-gordofobia. Eu que agradeço a presença, uma honra poder vir aqui falar sobre meus estudos, sobre as minhas pesquisas. O movimento anti-gordofobia, o ativismo gordo, ele começou no final da década de 60, começo da década de 70, nos Estados Unidos, com uma cantora famosa. As pessoas mais velhas vão lembrar daquela banda Mamas in the Papas. A Cass Elliot, ela era gorda e ela tinha muitas dores no estômago, ela chegou aí a vários hospitais, médicos, e sempre ela era sugerido que ela emagrecesse, que as dores que ela sentia era porque ela estava gorda, acima do peso. E aí ela chegou a fazer algumas dietas, mas ela já começou a perceber que tinha aí uma visão moralista sobre o corpo dela, e ela descobriu, depois, mais pra frente, que ela estava com câncer no estômago, e ela morreu, porque era tarde demais quando ela descobriu. Então, mediante a isso, as fãs e as pessoas que conheciam ela, as outras mulheres gordas também, que no começo se chamava Fat Underground, o grupo, começaram então a se reunir, discutir que preconceito era esse que existia com os corpos gordos dentro de várias instituições da sociedade. Então começou aí com uma situação trágica e vem se repetindo, né? Na minha tese de doutorado, eu tenho vários depoimentos de muitas pessoas que morreram por conta da gordofobia. Ô, Malu, eu queria que você explicasse para a gente também o que é que fomenta, né, hoje, os principais pilares da gordofobia. Então, é importante a gente entender que a gordofobia, ela é um estigma estrutural, cultural, e ela está institucionalizada na nossa sociedade. O que significa isso? Significa que todos nós, todas as pessoas, a sociedade em geral, a forma como a gente se organiza, a forma como a gente pensa é gordofóbica. Por ser estrutural, institucionalizada, ela vai estar em todos os lugares, né? E os pilares dessa gordofobia hoje na sociedade contemporânea, que acaba sustentando esse discurso que todo corpo gordo é doente, a gente chama de gordofobia médica, né, que é a associação do corpo gordo a uma patologia, que é chamada de obesidade. Nós questionamos isso. Nem toda pessoa gorda ela é doente, como nem toda pessoa magra ela é saudável. Já existem estudos, inclusive, dizendo que a gordofobia ela mata mais do que a obesidade. A gente também questiona o que está por trás da construção dessa doença, das grandes empresas de emagrecimento, das cirurgias bariátricas, né? O Brasil hoje é o segundo país que mais faz cirurgias bariátricas no mundo. Isso daí já é para a gente parar e pensar, né? Então, a educação também é outro pilar, né? Nós não somos educados a entender o corpo gordo como uma diversidade, muito pelo contrário, é dentro das instituições de ensino que a gente aprende que o corpo gordo não é saudável, que o corpo gordo, inclusive, não merece ser tratado com dignidade, ele precisa emagrecer. Malu, você é uma estudiosa, né? E eu queria que você falasse um pouco agora dessas pesquisas, né, que você fez, que você tem, que são voltadas, né, para o atendimento do corpo gordo. O que é que você tem pesquisado e o que é que você tem concluído aí nos seus estudos? Comecei a perceber numa pesquisa de mestrado que a organização da vida das mulheres, elas sempre entravam no quesito do emagrecimento. A forma como a gente se veste, a forma como a gente pensa na maquiagem, a forma como a gente pensa no futuro, a forma como a gente pensa no que a gente vai comer, sempre, de alguma maneira, estava relacionado ao emagrecer ou ao não engordar. É mesmo tipo uma caça às bruxas, sabe? Um desespero, assim, uma coisa fora do normal, digamos, normal entre aspas.
Então, eu comecei a pesquisar em 2014, comecei a pesquisar fora do Brasil, porque aqui ainda a gente não ouvia falar sobre isso, e eu encontrei estudos nos Estados Unidos, na Espanha, falando sobre esse estigma sobre o corpo gordo, e comecei a me aprofundar e venho estudando isso desde então. Ano passado, eu defendi a minha tese de doutorado, que se chama Lute como uma Gorda, Gordofobia, Resistências e Ativismos. É uma pesquisa de cunho feminista, ativista, também de autoetnográfico. Eu trago a minha experiência junto com outros depoimentos de outras mulheres para, através dessa tese, denunciar a violência que as mulheres gordas no mundo sofrem desde as suas infâncias até quando elas morrem. E como o Estado apoia essa violência e os discursos de saber também. A medicina, por exemplo, é um discurso de saber na nossa sociedade muito importante. Então, a proposta é denunciar e propor uma revisão de paradigma, já que as próprias pessoas gordas, elas não são escutadas nesse processo, elas não são ouvidas, né? Não é levado em consideração as nossas histórias, as nossas vivências, as nossas dores. Tanto que quando a gente chega num consultório, 99,9% das pessoas que eu entrevistei durante todo esse tempo, toda vez que a gente entra numa instituição de saúde, antes deles escutarem a nossa queixa, a primeira coisa que a gente ouve é: você tem que emagrecer. De onde vem essa aparente preocupação com o corpo alheio? Bom, o corpo, ele é, na sociedade capitalista, ele é um produto, né? Que corpo que está associado aí a um corpo saudável, a um corpo bonito, né? São corpos magros, corpos malhados, geralmente é a elite que alcança isso porque precisa de dinheiro. Se a gente parar para pensar, a população gorda, a maioria está nas periferias e são pessoas pretas. Então, isso daí fala muito também, né? Porque é um extermínio dessas pessoas no mundo. Então, esse corpo, e sempre houve isso, né? Sempre teve um padrão de corpo onde a gente sempre teve que seguir, sempre teve que consumir para atingir esse corpo que é inalcançável, né? Um corpo belo hoje, se a gente parar para pensar, não dá conta, não tem vida que a gente consiga, nem dinheiro, porque uma hora é a barriga, outra hora é a coxa, outra hora é o bumbum, outra hora é o seio, outra hora é a boca que precisa não sei o que, outra hora é o dente que tem que ser embranquecido, outra hora é o olho que tem que ser não sei o que lá, mas o cabelo também. Então é algo que deixa constantemente a população insatisfeita com o que vê no espelho, sempre querendo consumir alguma coisa para mudar alguma coisa, né? Para conseguir atingir esse padrão, e dificilmente a gente atinge, porque muda muito rápido e daqui a pouco já é outra coisa e assim caminha. E Malu, parece até que não faz muito sentido, né? Porque, como você disse, as pessoas mais gordas, né, estão na periferia, são pessoas pretas. E o que é a primeira coisa que a gente pensa, né? São pessoas que deveriam ter menos acesso à comida, né? Não deveriam ser gordas. Como é que a gente consegue explicar isso? Primeira coisa é que a nossa identificação está equivocada de que todas as pessoas gordas comem muito. Isso é gordofobia. Não é verdade isso, existem estudos mostrando, existem muitas causas de pessoas serem gordas ou não. E outra coisa é a gente falar de que tipo de alimentação que chega para essas pessoas da periferia, né? Industrialização dos alimentos muito mais baratos, com muito mais sódio, com muito mais gordura. E além de tudo isso, a gente não tem uma soberania alimentar. Hoje, para você se alimentar saudável, esse saudável entre 1000 aspas, numa cidade grande, por exemplo, você precisa de dinheiro, né? Alimentos orgânicos, fitness, light, diet, você precisa ter aí uma condição de... Eu fico pensando às vezes na Idade Média, né? Quem é que comia na Idade Média? Eram os reis, era elite. E quem eram as pessoas que não comiam? Eram os doentes, magros, esqueléticos, vistos como pessoas direitas. Isso aí mudou.
se transformou. Até porque é cultural, então não é uma coisa fixa, ela vai se modificando. Hoje, quem consegue pagar uma academia, uma cirurgia plástica, nutricionista, é todo um planejamento aí para manter esse corpo magro, vai precisar de dinheiro. E as pessoas periféricas, elas comem aquilo que o dinheiro consegue comprar, que geralmente são alimentos com muito sódio, são alimentos industrializados cada vez mais, né? Malu, queria conversar muito mais, mas nosso tempo é bem curtinho. Eu queria aproveitar então você aqui para você deixar as suas redes sociais para quem está em casa poder acessar você, né, facilmente, para tirar dúvidas, para participar, enfim, conhecer mais seus estudos e essa grande pessoa que eu sei que você é. No Instagram, Estudos do Corpo Gordo, blog Lute Como Uma Gorda, vocês me encontram lá. Pode mandar mensagem, acompanhar, tem muito debate, muita discussão, participo de várias lives, textos, eu escrevo bastante, tenho produzido vários artigos acadêmicos, então vai desde textos nos blogs feministas até eu faço essa ponte, né, entre o mundo acadêmico e o mundo ativista, para que todo mundo consiga ler e goste ou não, dê sua opinião. O Vida Saudável de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela companhia, viu? Mas antes de a gente acabar, 2 recados. O primeiro vem de Naquê, indígena do Acre, já participou do Vida Saudável, falando sobre plantas medicinais. Ela está fazendo um apelo pelo povo Runicuim. Eles estão passando momentos bem difíceis, especialmente nessa pandemia. Então, se você puder ajudar, acessa, né, o Centro Runicuim, aqui esse Instagram. Lá mesmo você encontra o link para a vaquinha, lá você faz a sua doação. Também tem recadinho da Loja Buê, da querida Nathalie Pessoa, tá aqui, ó, deficiente é o seu preconceito. Essa camiseta já é minha, né? Você pode encontrar essa e outras estampas lá na Loja Buê. Nathalie que também já participou do nosso Vida Saudável, falando sobre capacitismo. Então vamos juntos, né, vestirmos-nos desse ativismo tão importante. É isso. O Vida Saudável vai ficando por aqui e até a próxima semana.